Será que você é realmente amado? Já parou para se perguntar? Será que você realmente ama a pessoa com quem você está? Como é que a neurociência enxerga o amor? Existe alguma forma da gente entender o que é o amor? Ou a gente vai só pelas definições românticas dos filmes e conhecidos? Eu vou te responder isso e ainda vou te falar, no final do vídeo, a fórmula dos casais bem-sucedidos com relacionamentos duradouros. Então, antes de mais nada, eu quero te pedir que se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações no sininho e compartilhe esse conteúdo que eu preparei com muito carinho para vocês para lançar justamente hoje, no Dia dos Namorados. A neurociência, ela identifica três grandes grupos, três grandes formas de amor. E ao longo do vídeo eu vou explicar para vocês como é que a gente vai navegando, como é que a gente vai transitando entre uma forma e outra, e isso pode levar o teu relacionamento para um fracasso ou pode levar o teu relacionamento para um sucesso absoluto. É incrível, mas a ciência está envolvida nisso também. A primeira forma de amor, gente, é o amor de natureza sexual. Todo mundo conhece isso. O indivíduo vê uma mulher, ou hoje em dia vê um cara, e, enfim, está a fim de ter uma relação sexual, e aquilo ali desperta uma série de atitudes que podem objetivar que isso realmente aconteça, não é? Esse tipo de amor é classificado pela neurociência como um amor de luxúria, ou lust em inglês. E ele é mediado basicamente pelos hormônios de natureza sexual, testosterona e estrógeno. Ok? Legal. O que o testosterona e o estrógeno fazem além de dirigir, de aumentar o impulso de natureza sexual? Eles acabam desligando algumas áreas do nosso cérebro, como por exemplo áreas de pensamento crítico, de autorreflexão e de freio a comportamentos de risco. E aí quando eu digo comportamentos de risco, eu não digo só risco de contrair alguma doença de natureza sexual, transmissível, etc. Não. Eu digo risco financeiro, às vezes de você fazer alguma coisa que você não tinha exatamente condições, mas que você fez porque você queria conquistar aquela pessoa, ou riscos, às vezes até de integridade física, de você ir a um lugar para buscar ou para conhecer aquela pessoa que colocou a sua integridade física em risco, enfim. Tudo isso não é burrice, tudo isso é a testosterona e o estrógeno suprimindo a atividade de áreas como, por exemplo, o córtex pré-frontal, que é o responsável por essa análise de contexto e que é o que tira você de situações imediatamente de risco. Tá? Essa é a forma mais frequente pela qual os adultos se aproximam hoje em dia. Então, a forte atração sexual. Então, baseada em testosterona e estrógeno. O corpo do indivíduo é inundado por esses hormônios e por esses transmissores. A segunda grande modalidade, ela é um amor que eles classificam como amor de atração, ou um amor de cunho um pouco mais fraternal. Não tão fraternal, mas tem um cunho. Por quê? Porque ele não implica em ter uma relação sexual. Então o indivíduo ele sente uma atração muito grande por aquele outro ser humano, mas aquilo pode não culminar na relação sexual e ao mesmo tempo fazer com que o indivíduo sinta um bem-estar enorme só em estar próximo, em conviver, em falar, em pensar naquela pessoa amada. Quem já não se sentiu assim? Pois é, esta forma de amor ela é mediada pela serotonina, pela dopamina e pela norepinefrina. Aliás, de quebra, a neurociência explica por que hoje em dia, e desde sempre, o coração é o grande símbolo dos apaixonados. Porque veja, a norepinefrina, que é uma parente da adrenalina, é aquele mesmo transmissor que é liberado em situações de estresse, onde você precisa lutar pela sua vida. E aí o que acontece quando você precisa lutar pela sua vida? Seu coração dispara, sua pressão sobe. Consequentemente, você está mais preparado para responder àquela situação. Pois bem, os apaixonados sentem o coração disparar. E aí foi feita a correlação que o amor é coisa do coração. Pessoal, do ponto de vista estritamente bioquímico
e neurocientífico, não é não. O coração, ele só está manifestando uma produção hormonal e de neurotransmissão do cérebro, tá? Mas essa é a explicação. Enfim, essa modalidade de amor, como eu falei para vocês agora, ela acaba tendo alguns fenômenos associados. Quem aí já não ouviu falar que o indivíduo fala, nossa, eu estava tão apaixonado ou tão apaixonada que eu não sentia fome, que eu não sentia sono. E aí a maioria das pessoas olha e fala assim, nossa, que exagero. Não é exagero não. Já está comprovado que a dopamina e a serotonina, e principalmente a noradrenalina, norepinefrina em níveis elevados, elas promovem redução do apetite e redução do sono. E isso tem explicação científica. Afinal de contas, o indivíduo está ali lutando pela sua vida, ameaçado. Ele vai pensar em dormir? Ou ele está sendo atacado por um predador? Ele vai pensar em comer? Não. Então, esse são fenômenos associados com a alta de norepinefrina. Tá? Esse tipo de amor, ele é dependente do objeto de amor. Vou explicar para vocês. Existe um estudo que foi feito com pessoas saudáveis submetidas a uma ressonância funcional. O que é uma ressonância funcional? A ressonância em si, todo mundo sabe, hoje em dia disseminado, é um método de aquisição da imagem do cérebro, pode ser feito no corpo inteiro, mas a gente está tratando aqui do cérebro, onde você tem imagens em alta definição da anatomia cerebral. Quando a gente acrescenta técnicas funcionais, a gente dá estímulos para esse indivíduo que está lá na ressonância e certas áreas elas acendem quando você dá aquele estímulo. Então você manda o camarada fazer cálculos, acende a área pré-frontal, você manda o camarada ouvir música, acende o giro de Herschel, você manda evocar a memória recente, acende o hipocampo e por aí vai. E o que a gente entendeu quando a gente submeteu pessoas apaixonadas e que estavam nessa modalidade do amor, não é? A gente sabe que serotonina, dopamina e norepinefrina são originárias do hipotálamo. A gente sabe que serotonina e dopamina estão intimamente ligadas a um dos grandes circuitos do cérebro, que é o circuito de recompensa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. E a gente sabe que o bem-querer, que não seja amor, ele não está necessariamente relacionado a esse mecanismo, não é? Então o que se fez nesse estudo? Se pegou indivíduos saudáveis, apaixonados, e colocou ali na ressonância funcional e mostrou uma foto de um amigo querido de escola que o cara não via ou a mulher não via há muitos anos. Acendeu lá as áreas da memória, etc. Colocou um indivíduo lá vendo foto daquela pessoa por quem ele ou ela eram apaixonados. O que aconteceu? Acenderam as áreas do circuito de recompensa. Então isso é uma comprovação objetiva, né, por meio de um exame de imagem, de que é o mesmo circuito que está envolvido. Tá? Esse circuito de recompensas ele é extremamente poderoso, vocês já sabem disso, eu falei disso em outro vídeo, basta buscar aí no canal o vídeo sobre o circuito de recompensa e sobre a dopamina, e isso modula muito o comportamento do ser humano. Não é? Porque a gente faz alguma coisa, é recompensado, tem aquela sensação de bem-estar imensa e acaba procurando repetir isso para sentir aquele bem-estar. Essa, infelizmente, é a base da drogadição. Porque o indivíduo utiliza cocaína, crack, algum tipo de droga ilícita, ele vai ter uma descarga potentíssima de dopamina. E aquilo vai lhe causar um bem-estar brutal. E aí ele passa a repetir aquilo, porque o bem-estar é muito grande, ele foi inundado por litros de dopamina, digamos assim, mas aquilo tem efeito fugaz, muito intenso, pouco durável. Quando a gente fala na modalidade de amor que a gente está falando, também existe uma ativação desse circuito, porém a quantidade de dopamina ela não é artificialmente liberada, ela é liberada de forma fisiológica, não é? Por um mecanismo normal, então não tem aquele pico que o drogado tem, mas ao mesmo tempo não é tão fugaz, é mais duradouro o efeito da dopamina. Todo mundo sabe aquela coisa, eu fui ontem e vi meu namorado, vi minha namorada, puxa, tô lembrando e só de lembrar me dá aquela sensação maravilhosa. Olha aí a duração da dopamina.
tá? Coisa que alguém que injetou cocaína ou cheirou cocaína não vai ter essa duração. É muito mais efêmero o mecanismo, tá? Mas isso nos deu uma visão sobre algo muito interessante. Quando a gente pega um viciado em droga e retira desse viciado em droga a droga para tentar tirá-lo do vício, o que a gente acaba vendo? Algumas áreas ali se acendem que explicam não só os sintomas físicos que ele tem, mas também o sofrimento psíquico. Adivinha o que acontece quando alguém ama e não consegue ver o seu amado? Exato, as mesmas áreas acendem. Então, pelo menos do ponto de vista bioquímico, o amor se assemelha muito ao vício. Mas não ao vício em alguma coisa ruim, mas sim o vício em um outro ser humano. Tá? A terceira forma de amor, ela é mediada por outros 2 neurotransmissores, que são a vasopressina e a ocitocina. Estes não têm nada a ver com natureza sexual ou de atração. Por isso esse amor é chamado amor de vínculo, de vinculação. Esse tipo de neurotransmissor é liberado, por exemplo, durante a amamentação. Ele é liberado durante o parto. Ele é liberado durante a relação sexual. Então perceba que, puxa vida, você está falando que são 3 coisas completamente diferentes. Parto geralmente é um momento de ansiedade, dor, não é? A amamentação é um momento de conexão íntima entre a mãe e o filho. E relação sexual é uma coisa mais carnal entre 2 seres humanos. Puxa, o que isso tem em comum, então? O que tem em comum é justamente o vínculo. Percebe que à medida que as pessoas vão tendo relação sexual de forma mais repetida, o vínculo entre essas pessoas vai aumentando? À medida que a mãe vai amamentando o seu bebê, o vínculo entre essa mãe e o bebê vai aumentando? Ok? Então é essa a explicação. O que a gente sabe hoje em dia é um pouco da fórmula de sucesso, digamos assim, para relacionamentos duradouros, relacionamentos longevos. Mas antes de eu falar isso, ainda vou dar aquela pitada que eu prometi para vocês de uma visão espiritual dessa questão do amor. Eu vi uma palestra recentemente de um juiz de direito da vara de infância, um camarada sensacional, de uma sensibilidade ímpar, é o Dr. De Luca. O Dr. De Luca falava a respeito do amor que Jesus, por exemplo, sentia pelos seus discípulos e pelo que ele chamava de rebanho. Jesus realmente amou essas pessoas a ponto de lhes doar a própria vida. É o que as pessoas chamam de o sacrifício supremo. Veja, amor desinteressado. Apenas porque ele tinha um vínculo, ele tinha aquela humanidade como a humanidade era para ele mais importante do que a própria vida. A gente ouve a mesma coisa de mães falando dos seus filhos. Eu daria a vida pelo meu filho. Então percebam que, na verdade, estamos falando da mesma coisa, do mesmo sentimento. Eu não estou aqui para doutrinar ninguém, para falar de religião para ninguém. O que eu estou querendo dizer é que vocês precisam enxergar a religião como algo natural na vida de vocês e não como algo compartimentalizado e separado. Não é? O amor que você começa a sentir por aquelas pessoas que vão no mesmo templo que você, seja qual for a sua religião, a vontade de você fazer o bem ao próximo, tudo isso decorre de níveis elevados de ocitocina e vasopressina. Vamos então ao que interessa aí nesse Dia dos Namorados, para você aí que começou a namorar recentemente, ou para você aí que quer começar a namorar, mas essencialmente para você que quer dar certo, que quer ter uma relação longeva, duradoura, de sucesso. Doutor, mas afinal qual que é a fórmula para eu ter essa relação? Eu vou te contar, mas antes eu te peço mais uma vez que se inscreva aqui no canal, ative as notificações no sininho e não deixe de compartilhar esse conteúdo. Existem pesquisas que mostraram que casais que deram mais certo, que permaneceram mais tempo juntos, já possuíam as 3 formas de amor desde o começo da relação. Não na mesma intensidade, mas elas estavam presentes. Então, por vezes, eles se aproximavam por uma questão de natureza meramente sexual, mas já havia
um interesse, já havia um carinho, já havia um interesse no bem-querer, no bem-estar daquele companheiro. E ao mesmo tempo já havia uma vinculação, já havia uma saudade, já havia cada novo encontro uma sensação maior de familiaridade, de complementariedade. Não é? O que variava então? O que variou nesses casais foi a predominância de uma forma ou de outra. Então, óbvio, no começo, o amor de natureza sexual ele era mais abundante, mais prevalente. E ao longo dos anos, no final da relação, no ponto de avaliação, o amor que preponderava já era, não que o sexual não existisse mais, óbvio que existia, porque não há relacionamento que se sustente sem respeito, sem consideração, sem carinho, sem amor e sem sexo. Mas o que preponderava ali já era o vínculo, já era o afeto, era o bem-querer. O que mediou essa transição, então, daquele amor puramente sexual para um amor realmente mais abstrato, um amor mais de vínculo? Foi justamente o amor da serotonina, da dopamina e da epinefrina. Foi aquele amor que nos fez sentir atraídos por aquela pessoa, que nos fez admirar aquela pessoa, ter orgulho daquela pessoa e ter orgulho de poder estar ao lado daquela pessoa. Então esse é o grande amálgama, mas os casais que tiveram mais sucesso, além desse amálgama, eles tinham as outras formas de amor já presentes no início da relação. Percebam que hoje um dos grandes males do século é a depressão. E o que se usa geralmente para tratar a depressão? A gente usa inibidores da recaptação de serotonina. Serotonina, eu falei para vocês que era esse amor aí que a gente chamou agora de amálgama, né? Então, em tese, isso deveria servir para aumentar a estabilidade de um relacionamento. Afinal de contas, o grande amálgama está aumentando a serotonina. Só que eu estou fazendo isso de forma artificial. Eu estou dando uma pancada de serotonina. E quando eu faço isso, o que eu faço? Qual que é o principal efeito colateral desses inibidores? Redução da libido. Então, se um casal acabou de começar e está junto por uma natureza, no início, meramente sexual, a hora que eu inundo ele de serotonina sem ele estar envolvido, eu abaixo a libido, derrubo a testosterona e, consequentemente, eu derrubo o que estava unindo esse casal no começo. Percebem? Puxa vida, doutor, então tem um doping para eu ter a relação perfeita? Não, não tem doping. Mas tem coisas que você pode fazer ativamente, comportamentais. Óbvio, sexo é muito bom, sexo é muito gostoso, sexo é muito saudável, faz bem, mas não pode ser a base do seu relacionamento. Aqui eu não quero doutrinar ninguém em relação ao relacionamento, estou dizendo do ponto de vista científico o que vai funcionar ou não. É por isso que faz muito mais sentido você ter um casal que se conhece, se aproxima por desejo sexual, por atração física, por admiração, mas segura um pouco a questão sexual e espera começar a ter algum tipo de vínculo um pouco maior para então dar esse passo. Esta é uma receita que é muito mais próxima de uma receita de sucesso do que aquela coisa comum de fui, conheci na balada, peguei, levei para cama e pronto. Muito provável que no dia seguinte você queira ejetar essa pessoa da sua vida. Tá? Isso todos já passaram por isso. Eu não estou aqui falando para ninguém, não estou aqui discursando para inocentes. Ok? Óbvio, não é para ir para o outro extremo, pessoal. Não, olha, eu conheci, gostei, tenho desejo, mas eu quero mesmo que dure. Então o que eu vou fazer? Eu vou segurar o quanto eu puder sexo, porque aí vai aumentar o vínculo. Não! Lembrem-se do que eu falei. Aqui há necessidade de equilíbrio, de balanço. Então há necessidade de você talvez esperar um pouco para ver se é aquilo mesmo, antes de ter uma relação de natureza sexual. Grande chance que isso aumente a chance desse relacionamento dar certo. Agora, ficar segurando a onda, confiando só no vínculo, desculpe, não vai dar certo. Tá? Então, apenas algumas reflexões para vocês nesse Dia dos Namorados. Espero que sejam todos felizes, reflitam e procurem ver o que vocês podem fazer
para colocar a neurociência para trabalhar para vocês. Vocês já sabem quais são os neurotransmissores envolvidos, vocês já sabem quais são os sintomas, vocês já sabem como tentar manejar essa situação para garantir um sucesso maior. Vai conseguir ou não? Só Deus sabe. Mas isso é o máximo que vocês podem fazer. Utilizar a inteligência. Conhecimento e inteligência. Não é? Então, seja inteligente e viva a sua vida ao máximo.